Você sabia que tem algumas infrações que podem levar à suspensão direta da sua CNH? Ficou com dúvida se você pode ou não perder o seu direito de dirigir? Vem cá que eu te explico. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir como funciona a suspensão da CNH, em quais casos ela pode ser aplicada e eu também vou te falar 10 infrações que podem levar você a ter a tua carteira suspensa. Porque afinal de contas não trabalhamos com pouco conteúdo neste canal. Para a gente começar a entender de suspensão, primeiro a gente precisa saber o que é a suspensão. Suspensão é uma penalidade aplicada a um condutor que cometeu uma infração e consiste na retirada provisória da sua carteira de habilitação e suspensão de seu direito de dirigir. Basicamente, o Detran chega para você e fala assim: olá, meu querido, tudo bem? Eu percebi que você andou fazendo umas cagadinhas aí, eu acho que eu vou ficar com a sua habilitação um pouquinho para você dar uma pensada, dar uma segurada e parar de fazer caca, beleza? Obrigada, de nada. Essa suspensão tem por objetivo não só punir o condutor infrator, mas também gerar uma conscientização para que ele deixe de cometer novas infrações. Primeiro, é importante você saber que a suspensão da CNH, ela deve ser dada por uma autoridade de trânsito competente e deve ter um fundamento. Ou seja, não dá para sair suspendendo aí qualquer um a qualquer hora, de qualquer jeito. Tem que ter um fundamento e esse fundamento tem que estar vinculado ao Código de Trânsito Brasileiro. Outra coisa que você também pode não saber é que antes de aplicar a suspensão, a autoridade de trânsito competente tem a obrigação de te informar que isso pode acontecer e viabilizar um prazo para que você possa se defender. Então também não é do dia para a noite. Provavelmente você vai receber uma cartinha de uma notificação dizendo que isso pode acontecer. Agora, se você ignorar essa cartinha e perder o prazo para se defender, aí lascou mesmo. A suspensão da CNH pode ser aplicada em duas situações. A primeira é quando o condutor atinge o máximo de pontos estabelecido por lei dentro de um período de 12 meses. Importante lembrar que esses 12 meses não é contado de janeiro a dezembro de um ano, viu? Ele é contado da data da primeira infração cometida pelo condutor. Isso significa que se você cometeu uma infração em março de 2020, até março de 2021 vai estar somando teus pontos ali. E a outra situação é quando o condutor comete uma infração cuja penalidade específica é a suspensão da CNH. Atualmente, na nossa lei, nós temos 19 infrações que têm essa previsão. Se o teu caso for suspensão por acúmulo de pontos, o período de suspensão vai ser o seguinte: de 6 meses a 1 ano, se essa for a primeira suspensão num período de 12 meses, e de 8 meses a 2 anos, se essa for a segunda suspensão que você recebeu nesse mesmo período. Agora, se o teu caso de suspensão é por uma infração específica, primeiro você vai precisar saber se lá no código onde tem essa infração já existe um prazo para essa suspensão acontecer. Tem casos que sim e tem casos que não. E quando a lei não prevê um prazo específico, vai ficar da seguinte forma: suspensão de 2 a 8 meses, se essa for a primeira suspensão aplicada no período de 12 meses, e de 8 a 18 meses, se essa for a segunda suspensão ou mais. Tudo bem que você tem que ter um talento para você conseguir estar com a tua carteira suspensa por 6 meses ou mais e logo depois que você pegar a sua carteira de novo, você ter outra suspensão em seguida, né? Mas pode acontecer e acredite, acontece. Passado o prazo de suspensão, você vai poder fazer o curso de reciclagem. Concluído o curso de reciclagem, a pontuação da tua habilitação é zerada e a tua carteira é devolvida. Mais um detalhe importante: a suspensão da CNH só pode ser aplicada se estiver dentro de um prazo de 5 anos para que a autoridade de trânsito competente possa aplicar essa penalidade. Isso significa que se você cometeu infração há mais de 5 anos e até agora a autoridade de trânsito não fez nada, eles perderam esse direito de aplicar essa penalidade para você. Agora que você já sabe como funciona a suspensão, eu vou te falar quais são as 10 infrações que podem levar você a ter a tua carteira suspensa diretamente. Número 1. Dirigir alcoolizado ou sob influência de outras substâncias. Penalidade de multa e suspensão por 12 meses. Infração número 2. Recusar-se a fazer o bafômetro. Penalidade de multa e suspensão também por 12 meses. Infração 3. Dirigir ameaçando pedestres ou outros veículos na via. Penalidade de multa e suspensão. Infração 4. Disputar corrida, o famoso racha. Penalidade: multa, suspensão da CNH e apreensão do veículo. Infração 5. Utilizar o veículo para fazer manobras perigosas. Penalidade: multa, suspensão da CNH e apreensão do veículo. Infração 6. Deixar de socorrer uma vítima se o condutor estiver envolvido naquele acidente.
Penalidade: multa e suspensão da CNH. Infração 7. Transpor bloqueio policial, o famoso furar blitz. Penalidade: multa e suspensão da CNH. Infração 8. Dirigir em velocidade 50% acima do permitido na via. Penalidade: multa, suspensão da CNH e apreensão imediata da CNH. Infração 9. Conduzir motocicleta sem capacete, com passageiro sem capacete ou então fazendo malabarismos. Penalidade: multa e suspensão da CNH. E infração número 10. Pilotar motocicleta transportando criança com idade inferior a 10 anos ou que não tenha condições de garantir a sua própria segurança. Penalidade: multa e suspensão da CNH. Inclusive, essa última infração teve sua redação alterada pela nova lei. Antes era 7 anos e agora é 10, então fica ligado. Vale lembrar ainda que se você tiver com a sua carteira suspensa e for pego dirigindo, você pode ter a tua CNH cassada. Isso significa que você vai perder em definitivo o direito de dirigir, vai ficar por 2 anos impedido de dirigir e se você quiser voltar a dirigir depois desse prazo, vai ter que dar entrada em todo o processo para retirada da habilitação, como se fosse a primeira vez que você está pedindo. Portanto, dirija com responsabilidade, evite cometer infrações, principalmente essas que são mais sérias. E se você receber uma cartinha do Detran, por favor, não deixe de existir. De existir é ótimo, né? Não deixe de existir, né? E se você receber alguma notificação do Detran, não deixe de exigir os seus direitos. Por hoje é isso, eu fico por aqui. Um beijo e até!